Muito boa noite, meus queridos irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com muita alegria que nós vamos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Já começamos na liturgia, cantando os louvores, tendo as leituras bíblicas. E agora, nesse ponto importantíssimo também da palavra de Deus, o Senhor fala conosco e vai falar ao teu coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, capítulo 16, versos 1 a 10. Êxodo 16, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Deus manda o maná. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Permaneça com a tua Bíblia aberta, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Obrigado pela primeira parte da liturgia. Continua falando aos nossos corações. Enche-nos, ó Deus, da alegria. Motiva-nos, ó Deus, alegra, enche-nos com teu poder, da tua presença. Edifica a nossa vida, edifica a tua igreja, edifica os lares, ó Deus. Ó Senhor, fala conosco e modifica aquilo que precisa ser modificado. Corrija-nos, ó Deus, pelo teu poder, pela tua palavra, Senhor. Corrija os nossos erros, ó Pai. Pai amado, toma minha vida, Senhor, e usa-me com poder, humildade, Senhor, e fidelidade à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. Uma das figuras mais belas, uma das figuras mais extraordinárias que é apresentada em toda a extensão das Escrituras, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, é a figura paterna, a figura do Pai. Deus que cuida, Deus que conduz, nosso Deus que protege, guia, ensina, instrui, puxa a nossa orelha e disciplina os seus filhos. A figura do Pai, que se revela por meio da sua graça especial, demonstrando um amor
incondicional para com os seus filhos. O amor de Deus é incondicional. É o tema da nossa mensagem esta noite. O amor de Deus é incondicional. E você conhece um pouco da história do povo de Israel neste livro maravilhoso de Êxodo, que narra a trajetória do povo pelo deserto. Uma trajetória de altos e baixos. Uma trajetória marcada por milagres, idolatria, rebeldia e desobediência. Vemos o cuidado de Deus para com o seu povo durante suas viagens pelo deserto. No capítulo anterior, o povo murmura pela sede, e neste capítulo, pela fome. Mas, para cada necessidade, Deus demonstrou ser um recurso suficiente para a nação de Israel. A murmuração do povo, meus irmãos, era contra os líderes, mas primeiramente era contra Deus. E nós observamos, logo aí nos versos 2 e 3, a murmuração do povo contra os líderes. E nesta murmuração, quando vemos, parece uma mistura de explicação, de justificativa e questionamento. E veja, meus irmãos, aí no verso 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Imagina, meus irmãos, aquela multidão de gente, toda a congregação, uma multidão de murmurações. E nos parece, só nos parece, uma mistura, como falamos, de explicação, justificativa e questionamento, mas não era nada disso, era pura murmuração e ingratidão por parte da nação. E murmurar significa dizer para Deus que eu posso fazer o melhor, eu posso fazer do meu jeito. É mais ou menos assim, meus irmãos. Quando a nação de Israel murmura e quando nós murmuramos, estamos dizendo indiretamente para Deus que eu posso fazer melhor, que eu posso fazer do meu jeito. Ah, meus irmãos, o povo murmurou de ingratidão. Eles sentiram falta do Egito, criticaram o maná. Eles criticaram o maná. Deus se indignou. Moisés intercedeu pelo povo e Deus atendeu Moisés. Deus poderia ter exterminado o povo por completo. Deus poderia ter exterminado. Contudo, ele foi tolerante e paciente. Foi desta maneira que prosseguia o povo de Israel em sua árdua travessia pelo deserto. Mas a despeito da murmuração e inconstância do povo, Deus continuava suprindo as suas necessidades mais urgentes. A despeito de toda essa reclamação, de toda essa murmuração e inconstância da nação de Israel, Deus continuava manifestando a sua graça, suprindo as suas necessidades mais urgentes. E Deus, como nós observamos na palavra de Deus, Deus se manifestou de maneiras extraordinárias. Isso também se aplica ao povo de Deus em nossos dias. Isso se aplica a nós. Deus se manifesta de maneiras extraordinárias. E, infelizmente, meus irmãos, nem sempre percebemos isso. Deus se manifesta, tem se manifestado de maneiras extraordinárias.
e nem sempre percebemos. O amor de Deus é incondicional. É incondicional. E em primeiro lugar, a primeira lição que tiramos desta passagem como um todo é que Deus se manifesta como um pai provedor que ama os seus filhos. Note, meus irmãos, nos primeiros versos, nós observamos, após a murmuração, após a reclamação do verso 3, veja aí o que diz o verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Tem muitas lições aqui, não é, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, Deus se manifesta como um pai provedor aos seus filhos. Provedor aqui do alimento milagrosamente fornecido por Deus aos israelitas durante 40 anos no deserto, o maná. O que o maná simbolizava? Vamos lembrar. O maná simbolizava a providência de Deus sobre o seu povo. Com que propósito? Com o propósito de mantê-los vivos. O maná simbolizava exatamente isso, a providência de Deus para com a nação de Israel, com o propósito de mantê-los vivos. E Deus supria porções para cada dia, como diz o verso 4, para pôr à prova se eles andavam na lei ou não. Deus sabe o que faz. São maneiras pedagógicas de ensino e que serve para nós também. A nação de Israel, ela ficou cativa, vamos lembrar, como escravos por 430 anos. Perceba, meus irmãos, quantos vícios, quantas manias esse povo trouxe, quantas esquisitices, quantas chatices, quantas tralhas de pecado esse povo trouxe na bagagem. Trouxe na bagagem. E Deus cuidou do povo. E como um pai, proveu tudo. Guiou, sustentou, teve paciência, livrou, instruiu, protegeu. Quanta paciência! Quanta paciência! E a lição é também para nós nos dias atuais, meus irmãos. Precisamos voltar ao maná espiritual, o maná espiritual que é Jesus Cristo, símbolo de vida. Lá em João, capítulo 6, verso 35, diz assim: o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deus é um Pai provedor, meus irmãos, de todas as coisas, mas não somente da subsistência material, não somente da subsistência material, do pão de cada dia, da roupa, claro que Ele supre e tem suprido, mas sobretudo, meus irmãos, provedor da subsistência integral da gente e espiritual. É isso que nós precisamos entender nesta passagem e em todas as Escrituras. O princípio aqui, o princípio de Êxodo, capítulo 16, ou seja, o princípio da trajetória da nação de Israel pelo deserto, o princípio que está por trás do amor incondicional de Deus provendo, não se reduz somente ao sustento material. Não se reduz somente a isso. Mas aqui eu destaco dois princípios que está por trás deste amor incondicional de Deus provendo. Em primeiro lugar, é nos ensinar que o maná espiritual, que é Cristo Jesus,
tem como objetivo mantermos espiritualmente vivos nele, em Cristo Jesus. Este é o grande objetivo, meus irmãos, do princípio que está por trás deste amor incondicional por Deus, de Deus por nós. Como foi na nação de Israel e também se estende a nós. Não somente se reduz ao sustento material, mas é nos ensinar que o maná espiritual, que é Cristo Jesus, tem como objetivo isso, nos mantermos espiritualmente vivos nele. E você pode meditar lá em João, no Evangelho de João, e entender isso melhor, lá no capítulo 15, a videira e os ramos. A videira e os ramos. E olha o que Jesus diz na parte B, ali de João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Portanto, este é o grande objetivo, o grande princípio que temos aqui, revelado nas Escrituras. Precisamos perceber estes princípios, meus irmãos, que é nos mantermos espiritualmente vivos em Cristo Jesus. E o segundo princípio é nos ensinar que Deus está cuidando de nós e continuará renovando os seus cuidados. É exatamente isso. Assim como foi com a nação de Israel. Senhor Deus cuidando, protegendo, guiando, sustentando com o maná. Exatamente com a nossa vida, meus irmãos. É Deus nos ensinar que Deus está cuidando de nós e continuará renovando os seus cuidados para com você, meu irmão e minha irmã. Isso nos faz pensar naquele texto que alguns domingos atrás eu preguei, nos remete a Mateus 6,25, que diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Quem sabe você já até esqueceu um pouco o sermão, que é natural a gente esquecer mesmo. Mas lembra do texto. Esse texto aqui, meus irmãos, a condução de Deus na nação de Israel nos faz lembrar o cuidado do Senhor. Assim como Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Deus não cuidará de você. Como diz nesse texto de Mateus: não valeis muito mais do que as aves e os lírios do campo. É claro que você, meu irmão e minha irmã, nós, povo de Deus, vale muito mais. Portanto, meus irmãos, quantos princípios, quantos ensinamentos extraímos aqui deste texto e da nação de Israel. Deus se manifesta como um pai provedor, que ama os seus filhos, que provê o alimento material, o sustento, mas muito mais do que isso. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Não nos tem faltado nada daquilo que é necessário para nós. E Deus assim tem cuidado e vai continuar cuidando de nós. O amor de Deus é incondicional e, em segundo lugar, Deus se manifesta como um pai que ama seus filhos ouvindo as orações do seu povo. Nós aprendemos isso na palavra de Deus. Ele se manifesta como um pai que ama os seus filhos ouvindo as suas orações. E aí nós observamos, meus irmãos, vários versículos aí de Êxodo 16, o verso 7, o verso 8, o verso 9, o verso 12, que Deus ouve as murmurações, meus irmãos. Infelizmente, aqui nós observamos as murmurações do povo de Israel. E nós aprendemos isso na palavra de Deus, que Deus ouve as súplicas dos justos. Deus é um pai pronto a nos ouvir, sim, e tomar as devidas providências justas. Sim, pronto a nos ouvir, mas tomar as devidas providências justas.
à luz da vontade de Deus. Pastor, mas isso eu já sei. Nós sabemos, meus irmãos, sabemos intelectualmente, na mente, mas nem sempre praticamos isso. Esta é a grande realidade. Por isso que Deus sempre tem que nos lembrar, sim, que Ele está pronto a nos ouvir, tomar as devidas providências justas, à luz da vontade de Deus, e pronto a nos ouvir, não significa que Deus vai fazer tudo o que pedimos. Isso também nós sabemos. E devemos lembrar. Pronto a nos ouvir não significa que Deus vai fazer tudo o que pedimos. E Deus ouve tudo o que falamos, até mesmo como falamos as nossas murmurações e as nossas queixas, como foi o caso do povo de Israel. Quantas queixas, quantas murmurações, e Deus ouvindo, verso 7, verso 8, verso 9 e verso 12. E verso 12. Entretanto, meus irmãos, Deus ouve, de fato, mas nós não devemos e não podemos abusar da bondade de Deus. Não podemos abusar da bondade de Deus. O povo, insatisfeito com a liderança, murmurava. Insatisfeitos pela provisão de Deus, murmurava. Insatisfeito com a liderança, o povo murmurava. Insatisfeitos pela provisão de Deus, murmurava. Mas nós temos que ver aí no verso 8 que as nossas murmurações, que foram do povo, e as nossas, não são contra quem quer que sejam, e sim são contra o Senhor. Isso, meus irmãos, nós temos que pedir a Deus a graça. Senhor, me livre das murmurações. E ter essa percepção diária, esta consciência que é dada pela graça de Deus, meus irmãos. Esta consciência de que as nossas murmurações atingem diretamente a Deus, são contra o Senhor. Por isso nós não devemos abusar da bondade de Deus. Deus ouve, sim. Deus é um Pai que, com a sua graça, ouve as nossas orações. Mas não devemos abusar. E eu quero falar algo importante, nos remetendo para Romanos 2:4. Se você quiser abrir em Romanos 2:4, depois você volta para Êxodo 16. Não podemos abusar, ignorar e desprezar a bondade de Deus. Não podemos fazer isso, à luz de Romanos 2:4. Olha só o que diz este texto, Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, da bondade de Deus, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, o que significa aqui nesta parte que diz assim, riqueza da sua bondade, ou desprezas a riqueza da sua bondade? Riqueza da sua bondade se manifesta em tolerância, como diz aí o texto de Romanos, longanimidade, e em todos os atributos eternos de Deus. Todos. Riqueza da sua bondade se manifesta em tolerância, longanimidade, que é paciência, e em todos os atributos eternos de Deus. Ou seja, meus irmãos, todos os atributos de Deus, ou seja, as qualidades de Deus, advêm da sua bondade. Advém da sua bondade. Que bênção, meus irmãos. É maravilhoso entender, e esse texto de Romanos 2:4, como é lindo. Mas é uma advertência, meus irmãos. A advertência de Romanos 2:4 é sobre aqueles que têm recebido bênçãos da parte de Deus e acham que podem reivindicar e exigir de Deus alguma coisa.
Aí que está o ponto. Aí que está a advertência para aqueles que recebem, têm recebido bênçãos da parte de Deus e acham que pode exigir de Deus alguma coisa e reivindicar. Nada disso. Como se Deus fosse obrigado a concedê-los alguma coisa. Quantas pessoas fazem isso? Muitos acham, meus irmãos, que Deus tem o dever de responder satisfatoriamente tudo o que lhe é pedido. Não é nada disso. Mas essas pessoas se esquecem de que a bondade de Deus, à luz de Romanos 2,4, são manifestações tão somente da sua graça. Assim como fora no povo, na nação de Israel. E a nação de Israel se esqueceram disso. Quanta graça de Deus, bondade de Deus, são manifestações tão somente da sua graça. Portanto, nunca devemos considerar que Deus tem o dever para conosco. Nada disso. Nunca devemos considerar que Deus tem o dever de fazer alguma coisa para conosco. Mas, meus irmãos, o amor de Deus é incondicional. E em terceiro e último lugar, terceira e última lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, à luz de Êxodo 16, é que Deus se manifesta como um pai que ama os seus filhos, se revelando em glória. Essa palavra é forte, né, meus irmãos? A glória de Deus, irmãos. Como é que podemos descrever isso? Jamais as nossas palavras na língua portuguesa ou qualquer língua poderia descrever. Veja aí no verso 10, quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus se manifesta como um pai que ama os seus filhos, se revelando em glória. Embora seja indescritível descrever a glória de Deus, não tem como descrever. Ela se revela de maneira objetiva. A glória de Deus se revela de maneira objetiva em Cristo Jesus, na palavra de Deus. A glória do Senhor refere-se à sua presença. A presença de Deus na pessoa de Cristo Jesus, ela é clara, ela é evidente, ela é inconfundível. A presença de Deus em Cristo Jesus, ela não é confusa e ela é intimista e é suficiente para você e para mim. Esta é a glória de Deus que se revela de maneira objetiva nas Escrituras, na palavra de Deus em Cristo Jesus. Por exemplo, a presença de Deus é manifestada em sua misericórdia, meus irmãos, em sua misericórdia, em seu amor incondicional, em sua bondade. Não devemos abusar, mas também em desagrado, no desagrado de Deus. A presença de Deus se manifesta em desagrado e ira de Deus por parte do povo. A glória do Senhor deve gerar temor a Deus, reverência, consciência do Deus a quem servimos. Diariamente, meus irmãos, precisamos meditar na palavra de Deus, orar e pedir para que o Senhor Deus sempre nos dê esta consciência, temor a Deus, reverência, respeito à palavra, obediência, consciência do Deus a quem servimos. Ah, meus irmãos, vamos tirar algumas aplicações a mais aqui deste maravilhoso texto. Cujo tema é: o amor de Deus é incondicional. O deserto na Bíblia, meus irmãos, como aqui aconteceu literalmente com a nação de Israel, o deserto na Bíblia, você que sabe que é sinônimo de prova, de teste. Você sabe disso. O deserto na Bíblia é sinônimo de ser provado, de ser testado.
É aquilo que nós estamos aprendendo na Epístola de Tiago e em toda a Bíblia. Quando o deserto se manifesta, ou seja, quando o deserto se apresenta a nós, qual é a nossa tendência? Qual é a nossa inclinação, tua e minha? Quando o deserto se apresenta a nós, espiritualmente falando, tendemos a resmungar, tendemos a murmurar, tendemos a olhar para trás com saudades do Egito, como a nação de Israel. E às vezes, meus irmãos, até voltamos para trás. Mas é a nossa tendência, porque somos frágeis, pecadores. Tendemos a repetir, infelizmente, repetir os mesmos erros. Mas nós não devemos repetir. Estão aqui, meus irmãos, são apresentados os erros da nação de Israel para que aprendamos o contrário. O contrário. Mas, meus irmãos, o deserto é exatamente o meio de Deus, meio pedagógico, meio de ensino, de Deus nos conduzir, de Deus fazer com que a gente volte para Ele. É exatamente no deserto que seremos provados. Se andamos com Deus ou não, se amamos Deus ou não, se dependemos do Senhor Deus na pessoa de Cristo Jesus, como nós observamos aqui no verso 4, com a nação de Israel. O amor de Deus é incondicional, e de fato é incondicional, meus irmãos. E como vimos, Deus se manifesta a nós como Pai provedor do maná espiritual, trazendo para a nossa vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus não somente cuida de você em circunstâncias específicas, como tem cuidado, e vai continuar cuidando, não vai faltar nada. Mas Deus continuará, entenda isso, coloque isso no seu coração, Deus continuará cuidando e renovando os seus cuidados para com a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus ouve as orações, as súplicas dos justos, as nossas queixas também, as nossas murmurações também. Mas vamos lembrar, não podemos abusar da bondade de Deus, jamais. Não é porque Deus ouviu atentamente aqui a murmuração da nação de Israel que o povo ficou solto, não. Nada disso. Deus disciplinou e Deus disciplina. Não podemos abusar da bondade de Deus. Devemos entender que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, ao quebrantamento, à mudança de vida. E Deus se manifesta em glória, a presença de Deus é manifestada em seu amor incondicional, em sua misericórdia, em sua bondade, mas também em seu desagrado. A glória do Senhor deve gerar em nós temor a Deus, obediência, santidade e gratidão, sobretudo. Termos um coração gratos. E lembrar, não exija nada de Deus. Não devemos reivindicar e exigir nada de Deus. Deus não nos deve nada. É simples assim. Sabe o que mereceríamos? Só mereceríamos a ira de Deus. Não, ninguém deve ficar exigindo nada de Deus. Não esqueça que a bondade de Deus são manifestações tão somente da sua graça. Tão somente da sua graça. Nunca devemos considerar que Deus tem o dever para conosco. O dever de alguma coisa, de fazer alguma coisa. Tudo é graça. Tudo é favor de Deus. E peçamos a Deus, Senhor, dá, meu Deus, um coração à luz de tudo isso, à luz deste amor, o amor de Deus incondicional,
Oh, maravilhosa graça! À luz de tudo isso, Senhor, me ajuda a viver com um coração grato. Um coração grato. Ele vive debaixo da dependência do Senhor. Coração grato busca viver com a graça de Deus, em obediência a Deus. Um coração grato busca viver em santidade de vida. Claro que sim. Um coração grato busca viver na dependência do Senhor. Ou seja, meus irmãos, tudo podemos resumir em gratidão. Senhor, dá, meu Deus, um coração grato. Tira de mim as murmurações e as reclamações. Quem sabe estamos, olha, reclamando bastante. Tira de nós isso. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus tenha te fortalecido um pouquinho mais com a palavra de Deus no teu coração. Tenha te renovado. Tenha te alegrado, meu irmão. Ou minha irmã. Tenha te alegrado. Que esta semana seja uma semana de grandes bênçãos renovadas e, sobretudo, bênçãos espirituais. Vamos orar e depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, da tua soberania. Obrigado pelo teu amor incondicional para com a nossa vida, Senhor. Agora nos ajude, Senhor, corrija, Senhor, os nossos erros. Corrija os nossos passos errados, ó Deus. Vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor, da tua presença, Senhor Jesus. Corrija, Senhor, em nome do Senhor Jesus, cada ato, cada coisa que precisa ser corrigido em nós. Tira de nós a murmuração, tira de nós a reclamação, tira de nós o resmungar. Tira de nós, ó Deus, um coração ingrato, Senhor. Ó Pai amado, coloca esta consciência da tua presença, que o Senhor tem conduzido a nós, ó Deus, apesar de nós, apesar de que somos falhos, pecadores, e nos assemelhamos muitas vezes, inúmeras vezes, com a nação de Israel. Mas eu peço a tua graça, manifesta a tua graça, Senhor, renovadora, reparadora e transformadora no nosso ser, na nossa alma. E eu peço em nome de Jesus para que a cada irmão, cada família, cada lar representado tenha uma semana abençoadíssima, Senhor, em todas as áreas, em todos os setores. Em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém.